Olá você aí de casa, eu sou o professor Melquisedeque e no vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre a eletrostática. Vocês devem ter visto lá em Física 1 que na natureza existem 4 tipos de forças. A força eletromagnética, a força gravitacional, a força forte e a força fraca. Então a eletrostática ela é uma parte da física que está contida ali naquele estudo do eletromagnetismo. É uma junção das forças elétricas com os fenômenos associados com as forças magnéticas. Então é chamado de eletromagnetismo. No vídeo de hoje a gente vai falar especificamente das forças elétricas. E aí vocês vão poder observar que em quase tudo que vocês utilizam no seu dia a dia está associado, os fenômenos que você observa no seu dia a dia está associada à força elétrica ou à força eletromagnética. Okay? Então a gente vai fazer aqui uma pequena introdução histórica para vocês entenderem como é que se deu todo o aprendizado que hoje a gente sabe sobre as forças eletromagnéticas. Tá? Tales de Mileto descobre no século VI a.C. que o atrito do âmbar com a pele de animal dá a ele a propriedade de atrair pequenos pedaços de palha. Então, o âmbar é uma espécie de resina que Tales, no século VI a.C., observou que quando você pega uma pele de animal e faz atrito, e você esfrega essa pele de animal nessa resina, faz com que a resina ganhe uma propriedade de atrair pequenos pedaços de palha. Então, foi um fenômeno que foi observado aqui no século VI a.C. No final do século XVI, William Gilbert descobre que a experiência é possível com outros materiais. Então, a partir daquele experimento lá do século VI a.C., foram observados, foram percebendo que esse mesmo fenômeno de atrair pequenos pedaços de materiais podia ser observado em outros objetos. Então, William Gilbert descobre que é possível fazer esse experimento com outros materiais. Aí depois, Charles François Dufy sugere 2 tipos de eletricidade para explicar esses fenômenos que estavam sendo observados aí com esses materiais. Então, esses fenômenos passaram a ser chamados de eletricidade, e aí ele vai sugerir 2 tipos de eletricidades possíveis para explicar o que estaria acontecendo com aqueles materiais. Então ele vai chamar lá um tipo de eletricidade que ele chamou de vítrea e dizia que outro material possuía uma característica que ele chamava de resinosa. Ou seja, quando você pegava um material que tinha uma propriedade vítrea e fazia o atrito desse material com um outro material de propriedade resinosa, então você ia produzir entre esses materiais lá uma força elétrica. Então era a explicação que Dufy vai sugerir para explicar aqueles fenômenos que estavam sendo observados. Mais adiante, Benjamin Franklin considerou a carga elétrica um fluido que podia ser transferido de um corpo para o outro. Ou seja, ele vai sugerir que esses materiais que apresentavam essa característica de poderem ser atraídas, surgiu uma força de atração ali entre eles. Então, Benjamin vai sugerir que esses materiais possuíam uma certa característica chamada de carga elétrica, só que para ele a carga elétrica era um fluido. E esse fluido ele podia ser transferido de um corpo para o outro. Na hora que transferia esse fluido de um corpo para o outro, então esse corpo iria passar a apresentar essas características de forças de atração. Então essa foi a explicação que Benjamin Franklin vai considerar. E aí aqui a gente tem um experimento realizado por Stephen Gray em 1729, onde ele fica aqui pendurado por cordas, e aí no experimento, como se fosse uma mágica, os pedacinhos de papéis começam a ser atraídos aqui, pedaços de materiais vão sendo atraídos aqui pelo corpo dele. Então aparentemente isso aqui parecia mágica para aquela época.
E aí você observe que aqui atrás você tem uma outra mão aqui, como se estivesse fazendo atrito aqui no corpo do cientista que está aqui pendurado, né? E aí hoje a gente sabe o que está acontecendo, como é que ele faz esse experimento, certo? Então na aula de hoje a gente vai entender como é que esses fenômenos acontecem, como é que ocorrem esses fenômenos de atração de pequenos pedaços de materiais para um determinado corpo. Hoje a gente sabe como é formada a estrutura de qualquer material. A gente sabe hoje que todos os materiais eles são compostos por átomos. Então o átomo é aquela menor divisão possível para um material. Aqui você tem lá a tabela periódica, onde são apresentados vários átomos diferentes. E aí como é que é formada a estrutura desse átomo? Então basicamente o átomo é uma estrutura onde você tem um núcleo, uma parte central, que é chamada de núcleo, e em torno desse núcleo você tem os elétrons que ficam orbitando, que ficam se movendo aqui em torno desse núcleo. Então essa é uma visão clássica de um átomo. E aí o núcleo ele é formado por partículas que são chamadas de prótons e nêutrons, que formam um núcleo. Então os prótons e os nêutrons são partículas que formam um núcleo. E os elétrons são outras partículas menores que ficam orbitando, que ficam viajando aqui ao redor desse núcleo. Então observe que um átomo, que seria uma estrutura esquematizada aqui nessa figura, ela é praticamente feita de espaços vazios, porque esses elétrons eles são partículas muito pequenas. O tamanho desses elétrons eles são muito menores do que o núcleo, de maneira que o átomo ele é composto praticamente de espaços vazios. E a estrutura do átomo, para todos os átomos, é algo parecido com isso daqui, uma visão clássica desses átomos. E aí o núcleo é formado por prótons e nêutrons. E na eletrosfera você tem os elétrons, que estão aqui orbitando em torno desse núcleo. E aí vamos entender o que é que essas partículas que compõem o átomo, o que é que elas apresentam que permite a ela produzir as forças de atração ou repulsão entre os materiais diferentes. A gente vai observar que essas partículas elas possuem uma característica chamada de carga elétrica, e é essa carga elétrica responsável em produzir as forças elétricas que existem nos materiais. Então, por exemplo, se você tem duas partículas que são chamadas de prótons, lembre-se que o próton são as partículas que compõem o núcleo do átomo. Se você aproxima dois prótons um do outro, se você aproxima essas duas partículas, você vai observar que entre elas vai surgir uma força de repulsão. Então, sobre esses dois prótons vai surgir uma força de repulsão, fazendo com que esses prótons eles se afastem. Então, aproximando dois prótons, surge a força de repulsão. Na hora que você aproxima um próton de um elétron, o elétron é aquela partícula que fica orbitando em torno do núcleo. Então, na hora que você aproxima o próton do elétron, vai surgir entre essas duas partículas uma força de atração. Então, uma partícula atrai a outra. Então, a força de atração. Essas duas partículas vão tender, então, a se juntarem. E na hora que você aproxima duas partículas iguais, dois elétrons, então, sobre esses dois elétrons, vai surgir também uma força de repulsão. Então, essas partículas elas vão tender a se afastarem um do outro. Então, o que é que você pode dizer aqui? Que entre o próton e o próton, a força é de repulsão. Entre o elétron e um elétron, a força também vai ser uma força de repulsão. E entre um próton e um elétron, a força entre eles vai ser uma força de atração. Então, essas partículas aqui, o próton e o elétron, elas apresentam carga elétrica. Essa característica que é chamada de carga elétrica. Na hora que você aproxima agora um próton que possui um determinado tipo de carga elétrica
de uma outra partícula, que é o nêutron, então entre essas duas partículas não vai existir uma força de interação entre elas, né? E da mesma coisa acontece quando você aproxima um elétron de um nêutron. Aproximando um elétron de um nêutron, também aqui você não vai ter uma força eletrostática entre elas. Certo? Isso acontece porque essas partículas aqui chamadas de nêutrons, elas não apresentam carga elétrica. As únicas partículas que apresentam cargas elétricas são os prótons e os elétrons. Os nêutrons, eles não possuem carga elétrica. Ok? Então a gente observou aqui que você tem forças que podem ser tanto forças elétricas de atração como forças elétricas de repulsão, né? E aí, se você lembrar lá da força gravitacional, lembre-se que a força gravitacional era um tipo de força que era uma força apenas de atração, né? Quando você aproximava um planeta de outro planeta, então surge entre os dois planetas ali uma força gravitacional, que é uma força de atração, certo? Na força elétrica, observe que tem um comportamento diferente. Você tem tanto a força de atração como a força de repulsão. Então, a interação entre as partículas não pode ser gravitacional, pois há também aqui a repulsão. Apesar de você ter um comportamento ali de um tipo de força de atração, mas no caso das cargas elétricas você tem também um outro comportamento que é a repulsão. Então você não pode dizer que essas forças que surgiram ali entre as partículas é uma força gravitacional, né? Então isso aqui é uma força elétrica, que é devido às cargas elétricas que as partículas possuem. Essa propriedade de interação damos o nome de carga elétrica, né? Então, essa característica que as partículas possuem, ela é chamada de carga elétrica. Os prótons apresentam cargas elétricas que a gente chama de cargas elétricas positivas e os elétrons são cargas elétricas que a gente chama de cargas elétricas negativas, tá? Então, hoje a gente definiu que as cargas elétricas que os prótons possuem são cargas elétricas positivas. E as cargas elétricas que os elétrons possuem são cargas elétricas negativas. Os nêutrons não interagem nem com o próton e nem com o elétron. Portanto, os nêutrons eles não apresentam cargas elétricas. Okay? Então, prótons são positivos, elétrons são negativos e os nêutrons não possuem cargas elétricas. Por isso que você não vai ver surgir ali na interação com os nêutrons uma força eletrostática, porque o nêutron ele não possui carga elétrica. Um átomo exibe a propriedade de carga elétrica quando apresenta números diferentes de prótons e elétrons. Ou seja, o que isso aqui está querendo dizer? Um átomo estável, ele possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons, certo? Como ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, a carga total desse átomo ela é igual a zero. Porque na hora que você soma as cargas positivas com as cargas negativas que têm o mesmo valor, a carga total vai ser zero. Então, um átomo, naturalmente, um átomo estável, ele não possui carga elétrica em excesso, né? Porque o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas. Então, um átomo, como um todo, ele não vai apresentar aquela propriedade de atração ou repulsão. Okay? Você só vai observar a propriedade de atração e repulsão entre átomos diferentes, né? Quando você tiver um átomo que possui um desequilíbrio entre esse número de cargas positivas e o número de cargas negativas. Ou seja, um átomo eletrizado é chamado de íon, né? Ou seja, um átomo eletrizado é aquele átomo que perdeu ou ganhou um determinado tipo de carga elétrica. Então, por exemplo, aqui nessa figura, a gente tem aqui a figura de um átomo, e aí você tem aqui o núcleo, aí você tem os elétrons que estão aqui em vermelho, orbitando em torno desse núcleo, e aí na hora que esse átomo aqui, ele perde um elétron que vem para esse outro átomo que está aqui do lado, esse outro elétron ganhou um elétron.
Se ele ganhou um elétron, então esse átomo aqui que perdeu o elétron, ele ficou com mais cargas positivas, porque inicialmente ele tinha o mesmo número de cargas positivas e negativas. Como ele perdeu um elétron, que tinha cargas negativas, né? Então esse átomo aqui passou a ter um excesso de carga positiva. Então a gente chama esse átomo aqui de íon, porque ele está carregado positivamente. Esse outro átomo aqui, que ganhou um elétron, ele é chamado também de íon e vai ser, no caso aqui, vai ser um ânion, né, que é um íon carregado negativamente, porque ele ganhou uma carga negativa, ele ganhou um elétron. Então, esse átomo aqui, ele possui mais elétrons do que prótons. Com isso, sua carga total é uma carga negativa. E aí, esse átomo ele passa a ser chamado de ânion, que é um íon carregado negativamente. Então, íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons, né? São átomos que têm número de prótons diferente do número de elétrons. Okay? De maneira que a gente pode calcular a carga total de um determinado corpo, né? Então, por exemplo, um corpo exibe a propriedade de carga elétrica, né, quando apresenta números diferentes de prótons e de elétrons. Então, imagine que eu tenho aqui um átomo estável, né? Então, observe aqui nessa figura que eu tenho cargas positivas e cargas negativas nessa representação aqui desse átomo. E aí observe que o número de cargas positivas são iguais ao número de cargas negativas, que está aqui em vermelho. Certo? Então, o número de prótons desse átomo, ou seja, desse corpo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Certo? Então, no total, esse corpo aqui ele está descarregado. Ele não possui carga elétrica em excesso. Ele é um corpo que a gente chama de eletricamente neutro, porque ele não tem carga elétrica em excesso. Então, ele não vai produzir aquele fenômeno de gerar uma força elétrica, porque a sua carga total é igual a zero. Na hora que você faz com que esse corpo ele perca elétrons, então observe aqui que na figura ó, você tem aqui o número de prótons, né, o número de cargas positivas, é maior do que o número de cargas negativas. Então, neste caso aqui, o número de prótons desse corpo é maior do que o número de elétrons. Como você tem mais prótons do que elétrons, esse corpo ele tem mais cargas positivas. Se ele tem mais cargas positivas, a gente diz que esse corpo ele é eletricamente positivo, certo? Porque ele possui uma carga elétrica em excesso, que é uma carga elétrica positiva. Se ao contrário, agora você tiver um corpo que ganhou elétrons, então esse corpo aqui ele apresenta mais elétrons do que prótons, ou seja, ele tem mais cargas negativas do que cargas negativas. Então, para esse corpo aqui, o número de prótons é menor do que o número de elétrons. E aí a gente diz que esse corpo ele está carregado, ele é um corpo eletricamente negativo. Ele é um corpo carregado, né? Ele possui cargas em excesso, e essas cargas em excesso são cargas negativas. Ok? A carga elétrica absoluta de um próton é igual à de um elétron e é chamada de carga elétrica elementar, né? Ou seja, o valor da carga elétrica de um próton tem o mesmo valor numérico, né? O módulo ele é igual ao valor da carga elétrica de um elétron. Então, tanto o próton quanto o elétron eles possuem o mesmo valor numérico, né? O mesmo módulo do valor da carga elétrica. Esse valor numérico é chamado de Ezinho. É a carga elementar. Tá? É chamada de elementar porque é a menor quantidade de carga encontrada isoladamente na natureza. Então, a carga de um elétron é a menor carga encontrada isoladamente na natureza, né? Por isso que é chamada de elementar. A unidade de medida no sistema internacional é o Coulomb, né? A gente utiliza no sistema internacional a unidade de carga elétrica é Coulomb.
que é representado pela letra C. De forma que a gente diz que a carga elétrica de um próton vai ser o Ezinho, ó, essa carga elementar aqui, né? O Ezinho de um próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então é assim que a gente representa a carga elétrica de um próton. Esse mesmo valor numérico você vai ter para um elétron. Então a carga elementar, o Ezinho, o E, a constante E, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Porém, como aqui é um elétron, então o elétron ele tem carga negativa. Então você põe aqui o sinal negativo. O valor numérico da carga de um próton é igual ao valor numérico da carga de um elétron. Porém, o próton é positivo e o elétron é negativo. Até a década de 70, os prótons e nêutrons eram considerados partículas indivisíveis, ou seja, era o menor pedaço do átomo que você poderia ter, né? Eram os prótons e os nêutrons, até a década de 70. Né? Experimentos mostram a subdivisão de prótons e nêutrons em quarks, ou seja, lá na década de 70 foi descobertos os quarks, que são uma possibilidade de você dividir ainda mais aquelas partículas, tanto os prótons quanto os nêutrons. E aí foi observado experimentalmente que existem partículas ainda menores ali dentro do núcleo, partículas que ainda são menores do que os prótons e os nêutrons. Essas partículas são os quarks, que esses quarks eles são chamados de quarks up, ou seja, para cima, o quark para cima, né? Ou o quark down, que é uma partícula como se fosse quark down para baixo. Essas partículas elas possuem uma carga elétrica que é para o quark up. O valor da carga elétrica é mais positivo, né? O quark up é positivo, como sendo 2 vezes o E, que é 1,16 vezes 10 a menos 19, né? A carga elementar, ó, 2 vezes E dividido por 3. Então, esse é o valor da carga elétrica para um quark up. O quark down, o valor da sua carga elétrica é carga elementar, vai ser o E dividido por 3, o sinal negativo, que o quark down ele vai possuir carga elétrica negativa. De forma que em um próton, o próton ele vai ser formado por duas cargas up, dois quarks up e um quark down. E aí, somando aqui esses dois, ó, você vai ter o valor da carga total do próton, que é igual a 1E. Certo? Então, dois quarks up e um quark down. O nêutron ele vai ser formado por um quark up e dois quarks down. Então, observe que tanto o próton quanto o nêutron ele pode ser subdividido aqui nessas outras partículas que são ainda menores, né? Que é as partículas que compõem os prótons e os nêutrons. De maneira que um próton tem dois quarks up e um down, e o nêutron tem um quark up e dois quarks down. Quantização da carga. Um corpo é eletrizado quando ele ganha ou perde um número inteiro de elétrons. Então, como a gente estava mostrando nos slides anteriores, né? Se você tem um corpo que ele ganha ou perde elétrons, então ele fica com um excesso de cargas elétricas. Então a gente diz que esse corpo ele está carregado eletricamente. Para a gente calcular, né, a gente quantificar a carga elétrica de um determinado corpo, a gente vai utilizar essa equação aqui. Ó. Então a gente diz que Q, que é a quantidade de carga que existe no corpo, vai ser igual a N, que é o número de partículas em excesso que você tem ali naquele corpo, vezes a carga elementar. Lembre-se que a carga elementar, esse Ezinho, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. A unidade de medida da carga elétrica, né, do Q, é o Coulomb, né, e os submúltiplos que são muito utilizados, né, no sistema internacional, a gente pode encontrar como sendo os mesmos submúltiplos que você tem lá no sistema internacional para, por exemplo, a unidade de metros. Então, você tem aqui um submúltiplo
você tem o millicoulomb, que é representado, o milli é representado pelo M minúsculo, né? Então você tem que o milli corresponde a 10 a menos 3. Então 1 millicoulomb é igual a 10 a menos 3 coulomb. Microcoulomb, que é representado por esse M aqui grego, né? E o C é de coulomb, onde micro corresponde a 10 a menos 6. Então, 1 microcoulomb é igual a 10 a menos 6 coulomb. Nanocoulomb, que é o N minúsculo, né, NC. Então, 1 nanocoulomb é igual a 10 a menos 9 coulomb. E o picocoulomb, onde a gente representa o pico com esse P minúsculo, né, onde 1 picocoulomb é igual a 10 a menos 12 coulomb. Né? Lembre-se que esses prefixos que você coloca aqui, que você utiliza no Sistema Internacional de Unidades, você pode utilizar com qualquer unidade que você esteja trabalhando. Né? Você pode ter milímetros, você pode ter micrometros, você pode ter microvolts. Né? Então, depende da unidade de medida que você está utilizando, você pode utilizar esses submúltiplos aqui no Sistema Internacional. Né? Só lembrando, milli é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6, nano corresponde a 10 a menos 9 e o pico corresponde a 10 a menos 12. Okay? Eu estou apresentando essa tabelinha aqui para vocês porque aqui no estudo de eletromagnetismo, né, a gente vai trabalhar bastante com esses prefixos aqui no Sistema Internacional de Unidades. Os princípios básicos da eletrostática, né? Quais são os princípios que fundamentam aqueles fenômenos que a gente estava explicando lá no início da aula. Então, o primeiro princípio: cargas elétricas de mesmo sinal sofrem repulsão e cargas de sinais opostos sofrem atração. Né? Ou seja, se eu juntar duas cargas de mesmo sinal, positivo com positivo, a força é de repulsão. Negativo com negativo, a força é de repulsão. Na hora que você coloca duas cargas de sinais contrários, a força é de atração. Então, observe mais uma vez, mesmo sinal, repulsão. Sinais diferentes, a força vai ser uma força de atração. O segundo princípio é a conservação da carga elétrica. O que é que diz esse segundo princípio? Imagine que você tem um corpo, né, você tem lá um sistema, onde você tem aqui vários corpos, né, o corpo A, B e C. Esses três corpos eles estão aqui isolados em um determinado sistema, né, e de maneira que no corpo A você tem a carga total desse corpo A como sendo igual a menos 5Q. É a carga total desse corpo A. A carga total do corpo B vai ser igual a mais 2Q. Então, eu estou dizendo que esse corpo aqui ele está carregado positivamente e a carga total dele vale mais 2Q. Né? O corpo C ele está descarregado, ele não tem nenhuma carga em excesso. Okay? Então, ele é um corpo que está neutro, ele está descarregado. E essas três cargas elas estão aqui isoladas, né, em um determinado sistema. Se eu fizer um processo aqui de eletrização entre esses três corpos, fazendo com que eles troquem cargas entre eles, aí você vai ter uma situação diferente, certo? A carga total desse sistema aqui vai ser a soma da carga de cada um desses corpos. Né? Se eu somar a carga total dos três corpos aqui, a gente vai observar que a carga total vai ser igual a menos 3Q. Se eu somar aqui, menos 5 com mais 2 vai dar menos 3, mais 0. Então, a carga total vai ser menos 3Q. Então, nesse sistema, a carga total é igual a menos 3Q. Aí, digamos que esse sistema sofre um processo de eletrização. Ou seja, o processo de eletrização é quando o sistema ele troca cargas. E aí, o que você vai obter? Em um novo instante, observe que as cargas agora de cada corpo vai ser diferente. O corpo A vai ter uma carga total que é igual a menos 2Q,
O corpo B tem uma carga total que é mais 2Q, e o corpo C, que estava inicialmente com a carga igual a zero, passou a ter a carga total igual a menos 3Q. Né? Porém, se você fizer a soma total aqui de todo o sistema, se você somar a carga total aqui desse sistema, você vai observar que ele permanece como sendo igual a menos 3Q. Ou seja, a carga total do sistema ele se conservou. Então isso é o que a gente chama de princípio da conservação de cargas. Porque se esse sistema aqui, essa fronteira aqui, ela não recebeu cargas elétricas e nem perdeu cargas elétricas para o lado de fora, a carga total aqui tem que permanecer constante. É igual aquele princípio da conservação da energia. Você não pode gerar energia, você não pode gerar cargas novas. A carga total tem que permanecer constante. Então, a carga total aqui permaneceu constante nesse processo aqui de eletrização desse ponto para esse ponto aqui. Então, esse é o princípio da conservação da carga elétrica. Condutores e isolantes. Um material é considerado condutor elétrico quando possui grande quantidade de elétrons livres. Então, alguns materiais eles apresentam essas características, que são considerados materiais condutores ou materiais isolantes. Os materiais condutores são materiais que possuem grandes quantidades de elétrons livres, Ou seja, ele é um determinado tipo de material onde os elétrons eles estão fracamente ligados ao átomo. Então é mais fácil esse material ele perder elétrons para um outro material. Então esse tipo de material é chamado de material condutor. Caso contrário, ele é denominado de isolante. Se o material ele não tem essa característica de facilitar a perda de elétrons, então ele é chamado de material isolante. Ele não vai ter uma grande quantidade de elétrons livres. Então, se ele não tem uma grande quantidade de elétrons livres, ele é chamado de um material isolante. Ou seja, ele é um material que não permite que os elétrons se movam facilmente dentro desse material. Mais adiante a gente vai explicar melhor como é que se comportam os materiais condutores e os materiais isolantes. Os metais, grafita, os gases ionizados e as soluções eletrolíticas são exemplos de condutores. O ar, o vidro, a borracha, a porcelana, os plásticos, o algodão, a lã, as resinas, a água pura, o enxofre e o ebonite são exemplos de isolantes. Então aqui são alguns exemplos de materiais que são bons isolantes. Só lembrando a vocês que nem todo material ele é completamente um condutor e nem todo material ele vai ser plenamente um isolante. Cada material ele vai ter um certo grau de condução ou um certo grau de resistência à passagem de cargas elétricas, ou seja, vai ser um bom ou um mau isolante. Vai depender da intensidade da carga elétrica que você faz passar ali através daquele material. Nos condutores, a carga elétrica acumulada tende a se distribuir pela superfície do material. Já nos isolantes, esse excesso se acumula na região onde ocorreu a eletrização. Então, os materiais condutores, eles apresentam como eles são materiais condutores, então observe que nos materiais condutores você tem os elétrons mais livres, que a gente chama de elétrons livres. Esses elétrons livres eles estão mais livres para se mover aí na superfície do material. Aí o que vai acontecer? Esses materiais, como eles estão mais livres, eles vão tender a ocupar a parte superficial, a parte da superfície do material. Já nos materiais isolantes, você vai poder observar o excesso de cargas elétricas em todo o material. Vai depender de onde você produziu esse fenômeno aqui que a gente chamou de eletrização. Então você vai poder localizar
as cargas em excesso em determinados pontos do material. Algumas características aí do material condutor e do material isolante. Agora vamos falar sobre os processos de eletização. Então, eletização é aquele processo que faz com que o corpo ele ganhe ou perca elétrons, faz com que o corpo se torne um corpo carregado. Então, é o fenômeno no qual um corpo adquire carga elétrica ao variar o seu número de elétrons. Então esse corpo ele vai se tornar um corpo que inicialmente ele estava neutro e ele vai se tornar um corpo carregado. Então podem ocorrer 3 tipos de processos de eletização. Você pode ter a eletização por atrito, a eletização por contato e a eletização por indução. Então a gente vai estudar cada um desses 3 processos de eletização. Então, na eletização por atrito, o que é que você tem? Então, observe aqui nessa figura, você tem os 2 corpos inicialmente, eles estão neutros, ou seja, eles não têm cargas elétricas em excesso, ele é um corpo eletricamente neutro. Então, aqui você tem um bastão de vidro neutro e você tem aqui um pano de seda que também está neutro, ou seja, nem o vidro nem o pano eles possuem cargas elétricas em excesso. E aí você produz um processo de atrito, ou seja, você esfrega um objeto no outro. Então atrita-se um pano de seda com um bastão de vidro, ambos inicialmente neutro. E aí os corpos são separados e ao fim do processo eles adquirem cargas de mesmo módulo, mas de sinais opostos. Ou seja, no final desse processo de eletização por atrito que você fez aqui, na hora que você separa esses 2 corpos, você vai observar que esses 2 corpos eles vão estar eletricamente carregados. O vidro ele vai estar eletricamente carregado positivamente. E aqui a seda ela vai ficar eletricamente carregada negativamente. Então observe que você tinha 2 objetos que estavam neutros e esses 2 objetos passaram agora a estarem carregados. E aí se você aproximar um corpo aqui do outro, você vai observar que entre eles vai surgir aqui uma força de atração, uma vez que eles 2 possuem cargas diferentes. Como as cargas são diferentes, o sinal das cargas são diferentes, então você tem aí uma força de atração entre esses 2 corpos. Esse processo é o processo de eletização por atrito. Então, o sinal adquirido por cada corpo depende da eletronegatividade que cada um desses corpos possui, depende da eletronegatividade do material. Ou seja, tem alguns materiais que eles possuem a característica de perder elétrons mais facilmente do que outros. Isso é o que a gente chama de eletronegatividade. Então, quando os materiais têm a afinidade de ganhar cargas elétricas, significa que ele tem uma maior eletronegatividade. Os materiais são ordenados por uma tabela chamada de série triboelétrica. Então, para a gente saber qual dos materiais tem maior capacidade de ganhar ou perder elétrons, a gente vai seguir essa série chamada de série triboelétrica, que é dada aqui por essa tabela. Então, nessa tabela aqui, a gente tem alguns materiais e quanto mais para baixo você tiver aqui nessa tabela, maior vai ser a possibilidade desse material de ganhar elétrons. Então, por exemplo, aqui você tem a pele de coelho, você tem vidro, você tem o cabelo humano, você tem a mica, tem a lã, pele de gato, seda, algodão, âmbar, bonite, poliéster, isopor, plástico. Então, quanto mais para baixo, mais esse material tem a capacidade de ganhar elétrons. Ele tem uma afinidade de se tornar eletronegativos. Ok? E aí, só para explicar que todos os materiais, a partícula que se move, que é transferida de um corpo para o outro, são sempre os elétrons. Então, como os elétrons são as partículas que ficam orbitando em torno do átomo, são esses elétrons que vão ser transferidos de um corpo para o outro. Então, se o corpo ganha, esse corpo ele fica carregado
negativamente. O corpo que perdeu o elétron, ele fica carregado positivamente. Eletrização por contato. Dois corpos condutores são postos em contato, estando pelo menos um deles eletrizado. Então, agora a gente vai fazer um processo de eletrização por contato, ou seja, a gente vai carregar um corpo através do processo de eletrização por contato. Então, você tem aqui dois corpos diferentes, dois materiais condutores diferentes. E aí, esse corpo aqui azul, ele está inicialmente carregado positivamente, enquanto o corpo vermelho ele está neutro, ele não possui cargas elétricas em excesso. Na hora que você faz o contato de um corpo com o outro, é só tocar, encostar um corpo no outro, o que vai acontecer? Durante o contato ocorre uma troca de cargas elétricas entre eles dois. E aí você vai observar que nesse contato, um elétron que estava aqui nesse corpo vermelho, ele vai ser atraído aqui para o corpo azul. Como esse um elétron ele veio aqui para o corpo azul, significa que o corpo vermelho passou a ter uma carga positiva, um próton em excesso. Então ele passou a se tornar carregado positivamente. E aí esse processo vai seguindo, Então perdeu mais um elétron daqui passou para o corpo azul, fazendo com que o corpo vermelho se ficasse aqui com uma carga positiva a mais aqui em excesso. Então eu já tenho duas cargas positivas em excesso. E aí o processo vai seguindo, ou seja, o corpo vermelho vai perdendo elétrons para o corpo azul, fazendo com que o corpo vermelho vá se tornando cada vez mais carregado positivamente. E ele vai perdendo elétrons até que o processo se termina, E aí quando você separa os dois corpos, você vai observar que os dois corpos agora eles estão carregados com o mesmo sinal, de maneira que os dois corpos agora estão equilibrados. A carga total do corpo azul vai ser igual à carga total do corpo vermelho e os dois corpos vão estar aqui carregados com o mesmo sinal. Neste caso aqui, eles dois vão estar com cargas elétricas positivas. Então, no processo de eletrização por contato, no final do processo, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. O contato pode ser feito encostando-se os corpos ou por meio de um condutor. Eu posso também fazer esse contato de um corpo com o outro sem precisar você encostar os dois corpos. Eu posso ligar aqui os dois corpos através de um fio, por exemplo. Então você está fazendo o contato. Na hora que você faz o contato, então você está fazendo o processo de eletrização por contato. Você está fazendo com que um corpo que estava inicialmente neutro, ele passe a se tornar carregado. Então, no processo de eletrização por contato, antes você tinha um corpo carregado e um corpo neutro. Então, por exemplo, o corpo carregado aqui, ele tinha uma carga total de 12 Q. O corpo neutro, a sua carga total era igual a 0, de maneira que a carga total aqui desses dois era igual a 12. Se eu somar os dois aqui, a carga total antes do processo do contato é igual a 12. Depois que você faz o contato, os dois corpos vão ficar carregados com o mesmo sinal, com o mesmo tipo de cargas, de maneira que agora você vai ter o corpo azul com 6, a carga total do corpo azul vai ser igual a 6Q, a carga total do corpo vermelho vai ser igual a 6Q também, positivos, de maneira que a soma deles dois, a carga total, vai ser igual a 12Q. Lembra do princípio de conservação da carga. A carga que você tinha inicialmente vai ser igual à carga que você vai ter aqui no final do processo de eletrização. A carga total se conserva. Então, há uma troca de cargas dentro do sistema, entre os dois corpos, de maneira que a carga total do sistema se conserva. Então, esse é o processo de eletrização por contato. Aterramento. Ou seja, o fio terra, Então, você já deve ter observado no seu dia a dia, que alguns eletrodomésticos que você utiliza em casa, eles são
é importante que você faça o aterramento deles para evitar que aconteça riscos de choque elétricos, né, em determinados eletrodomésticos que você tem em casa. Então, como é que funciona um aterramento? O aterramento tem a função de neutralizar um condutor eletrizado. Então, você tem aqui inicialmente um corpo que está com carga em excesso na sua superfície, né? Por exemplo, a sua geladeira, ela está com carga em excesso na superfície da geladeira, e aí se você tocar aqui nesse objeto, você vai receber essas cargas aqui que está em excesso na geladeira, nesse corpo, né? E aí, para evitar que isso aconteça, você faz o aterramento desse corpo aqui, ou seja, você faz um contato desse corpo com a terra. Quando você faz o contato desse corpo com a terra, essa quantidade de carga que estava aqui distribuída nesse corpo, ele vai ser dividida com a terra, né? E aí, fiz aqui o aterramento através de um fio condutor, né, fazendo com que as cargas que estavam aqui em excesso elas sejam divididas com a Terra. Como a Terra é um objeto muito maior do que esse corpo, então a Terra ela vai tender a absorver toda essa carga em excesso que você tinha aqui nesse corpo carregado. Ou seja, nesse processo de contato, o fio terra vai fazer com que elétrons saiam da Terra, venham aqui, sejam atraídas para esse corpo que estava carregado positivamente, e aí, quando sobe uma carga elétrica negativa, vai diminuindo a quantidade de cargas positivas em excesso que você tinha aqui nesse corpo, né? De forma que esse corpo agora ele vai ficar descarregado, né? Porque ele ganhou as cargas, os elétrons que vinham aqui da Terra, e aí ele vai ficar descarregado. Se inicialmente você tinha um corpo que estava carregado negativamente, com excessos de cargas negativa, né, e você vai fazer o aterramento desse corpo aqui na Terra, né, você vai ligar esse corpo aqui através de um fio até a Terra, o que vai acontecer? Na hora que você faz esse aterramento, então esse corpo aqui, a Terra vai puxar, né, vai atrair os elétrons em excesso que você tem aqui nesse condutor, tornando esse condutor agora um condutor descarregado, onde ele vai perdendo os elétrons até que esse corpo ele fica completamente descarregado, ou seja, ele deixa de ter cargas em excesso. E aí você deixa o corpo agora descarregado. Então esse é o processo de aterramento. É por isso que que é indicado que você faça o aterramento de alguns eletrodomésticos na sua casa, para evitar que você sofra risco de choque elétrico, né? Então, quando o eletrodoméstico ele não está funcionando muito bem, então esse eletrodoméstico ele passa a ter cargas elétricas na sua superfície, na sua carcaça. E aí você faz o aterramento para tirar essas cargas em excesso que você tem na superfície do seu eletrodoméstico. O outro processo de eletrização é o processo de eletrização por indução, né? Então vamos entender aqui como é que acontece a indução. Então na indução eu tenho aqui um corpo, e aí vamos considerar que esse corpo ele está carregado inicialmente aqui positivamente, né? E aí você tem um outro corpo que ele está carregado, que ele está descarregado, é um corpo neutro. Ele é um corpo neutro porque ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e mesma quantidade de cargas negativas, certo? Esse daqui é um corpo que já estava carregado, né, que tem um excesso de cargas positivas. Na hora que você aproxima esse corpo um do outro, né, sem tocar, né, sem fazer o contato entre eles, só em você aproximar, o que vai acontecer? Essas cargas positivas desse corpo vai atrair as cargas negativas desse corpo azul aqui, para o lado esquerdo aí da figura, né? Então, esse processo aqui de separação das cargas elétricas na superfície desse corpo é o que a gente chama de eletrização por indução. Observe que as cargas aqui desse corpo, eles não saíram de um corpo e migrou para o outro. Elas permanecem aqui no corpo, né? A carga total desse corpo aqui não mudou. Se você somar a carga total desse corpo aqui, continua sendo igual a zero.
porque tem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. O que aconteceu aqui foi apenas uma separação das cargas. Então, esse processo é o processo de indução. Assim, como a carga negativa está mais próxima, o corpo neutro será atraído. Ou seja, na hora que essas cargas aqui elas se separam aqui dentro desse corpo, o que vai acontecer? Essas cargas negativas aqui, elas estão mais próximas aqui desse corpo carregado. Como elas estão mais próximas, vai acontecer aqui uma atração entre essas duas cargas aqui. Apesar de você ter as cargas positivas aqui produzindo uma repulsão com as cargas positivas que estão desse lado aqui, mas como essa carga aqui está mais perto desse corpo positivo, então vai existir uma força de atração entre esses dois corpos. É isso que está dizendo aqui. Isso acontece no processo de eletrização por indução. Se você tem inicialmente um corpo carregado negativamente e um outro corpo descarregado, que não possui cargas em excesso, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, então mesma quantidade de cargas negativas e mesma quantidade de cargas positivas, então ele está descarregado. No processo de indução, que vai acontecer aqui, na hora que você aproxima, esses elétrons eles vão empurrar os elétrons desse corpo para o lado direito aqui da figura. E aí, mais uma vez, o que eu vou ter? Eu vou ter esse processo de indução, onde dentro do corpo azul houve uma separação das cargas positivas e negativas. Como as cargas positivas aqui estão mais próximas desse corpo, então mais uma vez vai surgir aqui uma força de atração. Então esses dois corpos eles vão tender a se aproximar um do outro. Esta configuração é chamada de indução eletrostática. Então aqui você tem, no processo de eletrização por indução, você tem um corpo que é chamado de indutor, que é aquele corpo que estava inicialmente carregado. Você tem o corpo que é o induzido, que era o corpo que estava descarregado. E aí o indutor carregado aproxima-se do corpo induzido, do corpo neutro, produzindo essa separação das cargas elétricas. Então o induzido ele se torna polarizado. Polarizado significa que cargas aqui dentro desse corpo eles vão se separar. As cargas positivas vão ficar de um lado, as cargas negativas vão ficar do outro lado do corpo. Isso se chama de polarização. Ele foi polarizado. Se eu pegar esse corpo agora e produzir um aterramento desse lado aqui do corpo neutro, observe que ele não está fazendo contato, aqui é só indução. Se eu fizer um contato agora desse corpo induzido com a terra aqui desse lado aqui da figura, então fiz um aterramento aqui, liguei através de um fio esse lado do corpo com a terra. O que vai acontecer? Então o induzido é ligado à terra. E aí, através do aterramento, o indutor atrai os elétrons. Então, você vai ter a atração de elétrons da Terra, que vai subir aqui para esse corpo, para o induzido. E aí, os elétrons vão subir, fazendo com que esse corpo que era induzido, que era o corpo induzido, quando você desfaz o aterramento, o induzido adquire carga de sinal oposto à do indutor. Então o indutor aqui continua positivo, porque não teve contato com esse daqui, e o induzido agora passou a ter cargas negativas. Mas lembre-se, essas cargas negativas aqui só aconteceram, esse corpo só ficou carregado negativamente porque você fez o aterramento. Se você não tivesse feito o aterramento, ele continuava lá como sendo apenas um processo de realização por indução, apenas a separação das cargas. Porém, se você afastasse esse corpo aqui, botasse ele para longe de novo do corpo induzido, o corpo induzido ele voltaria a ficar neutro. As cargas voltariam a se distribuir normalmente lá dentro desse corpo. Porém, como agora eu fiz o aterramento desse corpo, então esse corpo induzido ele passou a possuir cargas elétricas em excesso negativas.
Então, mais uma vez aqui, ó, eu tenho uma carga, um corpo carregado eletricamente negativo, né? O indutor ele está carregado negativamente. Aí eu tenho aqui o induzido, que está inicialmente neutro, né? Então faço a aproximação dos dois corpos. Então acontece aqui dentro do induzido a indução, né? A separação das cargas positivas e negativas. Se eu fizer agora o aterramento desse lado aqui da figura na Terra, né? Se eu ligar através de um fio o lado direito desse corpo azul à Terra, então o que vai acontecer é que os elétrons aqui desse corpo azul, eles vão ser empurrados em direção à Terra. Quando eles são empurrados em direção à Terra, esse corpo aqui, que estava inicialmente neutro, ele vai se tornar um corpo carregado positivamente. Né? Então eu fiz aqui um processo de indução e depois fiz um aterramento desse corpo. Né? De maneira que no final desse processo todo eu vou ter um corpo carregado positivamente e o outro corpo carregado negativamente. Então observe que a gente fez aqui, apresentei para vocês os 3 processos de eletrização. Né? O processo de eletrização por atrito, o processo de eletrização por contato e o processo de eletrização por indução. Okay? No atrito, ao final do processo, você tem os dois corpos carregados com sinais contrários. Né? No contato, no final do processo de eletrização por contato, você vai ter os dois corpos carregados com o mesmo tipo de cargas, né? Com o mesmo sinal de cargas. E no processo de eletrização por indução, vai permanecer um corpo carregado com a carga que ele tinha inicialmente e o outro corpo vai permanecer neutro. Né? Ele só vai ficar aqui carregado, o corpo neutro ele só vai se tornar carregado se você fizer um processo de aterramento. Ok? Bom, então na aula de hoje a gente apresentou para vocês, a gente definiu a carga elétrica, a gente disse quais partículas compõem o átomo e quais dessas partículas possuem cargas positivas e quais partículas possuem cargas negativas. A gente mostrou para vocês também os processos de eletrização que você pode fazer nos corpos para tornar os corpos carregados e falando também sobre as forças que você pode ter, as forças elétricas que você pode ter entre corpos carregados eletricamente, certo? Então, em um próximo encontro a gente vai fazer exercícios sobre isso que a gente acabou de ver no vídeo de hoje. E por hoje é só, e a gente se encontra em uma próxima oportunidade.